1 Pedro capítulo 1. A gente vai ler a partir do primeiro versículo, tá? Para a gente ter um entendimento maior assim do contexto que está sendo falado. Mas na realidade o nosso foco maior é a partir do versículo 3. Mas vamos ler, diz o seguinte. Eu estou lendo na versão transformadora, tá aparecendo aqui atrás na projeção. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Versículo 3: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida aqui, ó Pai. Nós acreditamos que ela é a verdade, ó Pai. Nós acreditamos que ela é a única regra para vivermos a nossa vida baseada naquilo que o Senhor quer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos dirige. Nós pedimos que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que esse texto quer falar ao nosso coração, ó Pai, e que durante essa semana essas palavras possam vir ecoando e trazendo outras lições, ó Pai, e ensinamentos ao nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos, sabendo que o Senhor é fiel. Amém. Bom, para começar, eu gostaria de falar de forma bem breve ali o capítulo 1, versículo 1 e 2, que é a introdução, né, desse texto. Para quem já me conhece há mais tempo e já me viu ministrando algumas outras vezes, sabe que eu sempre gosto de fazer um panorama, um pano de fundo, falando do que Pedro está falando aqui. Essa carta é escrita pelo apóstolo Pedro, aquele que viveu com Jesus, ali um dos principais discípulos, estava sempre com Jesus. E depois da morte, da ressurreição de Jesus, e que Jesus voltou aos céus, no primeiro século os apóstolos, cada um deles foi vivendo a sua vida, foi avançando, foram avançando com o evangelho. No livro de Atos também você pode ver Pedro em várias ocasiões defendendo o evangelho e levando o evangelho a lugares longe, né, que não tinham chegado ainda no tempo em que Jesus estava fazendo seu ministério aqui na terra. E aí então nesse trecho, essa carta que a gente vai ler, tem a primeira carta de Pedro e também a segunda carta de Pedro, que é a próxima aqui na nossa Bíblia. Nessa em especial, ele está falando com algumas pessoas, né? Ele fala ali, escreva essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias. E aí ele cita várias províncias ali da região, que era Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, algumas regiões que hoje fazem parte da Turquia. Então ele estava escrevendo para essas pessoas. Eram pessoas que haviam sido convertidas ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo, mas que viviam nessas regiões. E Pedro, ele tinha plantado alguma dessas igrejas. Algumas dessas pessoas não conheciam o apóstolo ainda, mas ele envia essa carta para estar fortalecendo, para estar trazendo esperança àqueles crentes que viviam ali nessas regiões.
E aí então, a partir do versículo 2, ele fala sobre Deus o Pai que conhecia de antemão, o Espírito que santificou, a purificação pelo sangue de Jesus. E aí a gente entra então no versículo de número 3, que é o versículo que a gente vai começar a falar até o versículo de número 7, tá? É um trecho pequeno, são apenas 5 versículos, mas que a gente vai falar de forma mais exaustiva. Vamos pegar cada trechinho para a gente podendo esmiuçar o que ele estava querendo dizer de fato, tá? Para a gente começar, a gente tem no versículo 3: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando a carta, o Pedro ele já começa com uma expressão de louvor a Deus. Nas cartas do Novo Testamento, é comum que o escritor ele começasse, né, falando meu nome é Pedro. Depois ele falava assim: olha, o destinatário, o remetente dessa, o remetente é o Pedro, o destinatário são o pessoal lá que vive nas províncias ali da Ásia Menor. E aí ele faz uma declaração de louvor a Deus. Ele fala: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas outras versões está assim: bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala desse jeito. Vocês vão lembrar que Paulo tinha esse costume também. Ele normalmente fala: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, para os moradores da região da Galácia, Éfeso, e assim vai. E ele expressava mais ou menos assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com as bênçãos celestiais. Então ele faz essa expressão de louvor a Deus. Ele começa uma carta, e antes dele vir para o conteúdo que ele estava querendo falar para aquelas pessoas, ele vinha com uma expressão de louvor, de gratidão, de ação de graças a Deus. E aí ele já vai para uma parte muito importante do texto. Ele diz mais ou menos assim: por sua grande misericórdia ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: vocês foram regenerados. Em outras traduções, nas versões mais antigas, vai dizer regenerados. Vocês nasceram de novo. Isso foi por conta de uma grande misericórdia de Deus. Não foi por mérito de vocês. E aí ele completa ainda dizendo: isso aconteceu por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aí eu queria ir falando cada uma dessas partezinhas. Primeiro ponto, grande misericórdia. Ele fala que por grande misericórdia Deus nos fez nascer de novo, ou nos regenerou. E esse ponto eu acho que é um dos pontos mais cruciais dessa mensagem. Lá no final a gente vai relembrar, eu vou pincelar isso novamente, mas desde o começo eu queria estar dizendo para você que você prestasse muito atenção nessa parte e que você gravasse isso no seu coração. Foi por uma grande misericórdia que ele nos fez nascer de novo. O que isso quer dizer? Foi somente através da misericórdia de Deus que nós temos a possibilidade desse novo nascimento, dessa nossa regeneração. Muitas vezes a gente pode achar que por conta de algumas coisas que nós fizemos, ou das nossas obras, de repente Deus olhou com bons olhos para a gente. Não esse é o caso. Não tem nada a ver com a gente. Quando ele fala aqui por grande misericórdia ele nos regenerou, quer dizer que nós não temos nada a ver com isso. Não é mérito nosso. Deus não foi induzido por nenhum mérito da nossa parte a fim de nos regenerar. E isso é muito interessante. A gente precisa reconhecer que todo o mérito da nossa salvação é somente de Deus. A salvação pertence somente a Ele, e nós não temos nenhuma parte nisso. O fato dele olhar com graça e misericórdia para nós foi somente uma iniciativa divina, não tem nada a ver conosco. Olha só o texto de Efésios 2, o que diz: Deus nos deu a vida quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões e pecados. Romanos 5,8 diz o seguinte: Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então nós estávamos mortos em nossos pecados. Desde que aconteceu o pecado, a queda lá no Jardim do Éden, toda a humanidade foi contaminada
pelo pecado. Romanos vai dizer também que todos pecaram, estão afastados, estão desligados da graça de Deus. Não há mais conexão com a graça de Deus, a não ser pelo sacrifício remidor de Jesus, que nos religou ao Pai por grande misericórdia e graça da parte de Deus. Então a gente precisa entender muito bem isso. Existe uma doutrina que se prega na igreja cristã, na igreja evangélica, uma doutrina teológica que afirma exatamente isso, que o ser humano é totalmente incapaz de buscar a Deus pela sua própria vontade, pelo aquilo que ele mesmo expressa. Nós estávamos mortos, lembra do texto de Efésios? Nós estávamos mortos em nossos pecados, transgressões, delitos. Então um morto não pode manifestar a sua própria vontade. Eu quero buscar a Deus. Um morto, ele simplesmente está perdido na sua morte, no seu pecado. Era o nosso caso, quando Deus nos olhou com graça, com grande misericórdia, como diz o texto. Mais um ponto bíblico que fala a respeito disso, né, que nós já tínhamos essa herança pecaminosa. O salmista Davi dizendo no Salmo 51, quando o profeta vem para Davi confrontando-o por causa de um pecado que ele cometeu, e Davi então reconhece aquele pecado, e ele começa a fazer um salmo se expressando para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sou merecedor, tenha misericórdia de mim, não afaste de mim o teu espírito. E ele começa a clamar, e aí ele expressa dizendo o seguinte: eu já nasci na iniquidade, desde o momento que minha mãe me concebeu eu já era pecador. Eu não desenvolvi o pecado então, mas desde o momento que eu nasci eu já sou pecador. Isso quer dizer pra gente que nós, sem Deus, a gente não tem capacidade nenhuma de buscá-lo, de ir atrás de Deus porque eu sou uma pessoa de bom coração. Não, isso precisa partir de iniciativa própria de Deus. E se em algum momento você sentir alguma aproximação de Deus, é porque Ele, com o seu poder, com a sua graça e através do Espírito dele, tocou na sua vida para você se achegar a Ele. Nós não temos nenhuma capacidade por meios próprios e humanos de olharmos para Deus e procurarmos por Ele, se não for através da sua grande misericórdia e através do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele continua dizendo: por meio da sua grande misericórdia Ele nos fez nascer de novo, ou Ele nos regenerou. O que quer dizer regenerar? Nessa versão ela é bem explicativa, né? Ela fala que Deus nos fez nascer de novo. Então você consegue entender já. Mas num contexto de repente que você está lendo numa versão um pouco mais antiga, vai estar lá: Deus nos regenerou. E o que é regenerar? Se você parar para ler o Antigo Testamento, você vai ver em diversos pontos Deus ele prometendo que em algum momento da história Ele nos daria uma nova vida, nos daria um novo coração, nos daria um novo espírito. É o que diz, por exemplo, em Ezequiel capítulo 26, ele falando assim: eu darei para vocês um coração de carne, eu darei para vocês um novo espírito, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne para vocês. E aí quando chega no Novo Testamento, a gente vê essa renovação de coração, de espírito, prometida por Deus, se cumprindo através da obra redentora de Jesus. O texto de Coríntios vai dizer que todas as coisas foram feitas novas, né? Tudo novo se fez. Então aquilo que Deus prometeu para os nossos antepassados, no Antigo Testamento, de que Ele estaria mudando e transformando o nosso coração, o nosso espírito, foi através de Jesus que Ele trouxe essa nova vida. A gente vai ouvir um pouco mais dessa conversa também na conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, aquela conversa famosa, onde Jesus fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele estava conversando com Nicodemos, e aí ele fala a respeito disso. Ele fala: olha, se você, para Nicodemos ou para a humanidade, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos fica com aquilo na cabeça: mas como assim nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, você não está entendendo o que eu quero dizer. E aí ele explica que na realidade você precisa nascer da água e do Espírito, e dessa forma você pode viver para o reino de Deus e fazer a vontade dele, mas somente através desse novo nascimento, desse novo Espírito, dessa nova
coração de carne vivendo dentro de nós. E lembrando que Ele só nos regenerou pela sua grande misericórdia. Não tem nada a ver com os nossos méritos, com os nossos próprios braços, com aquilo que a gente pode fazer. Somente graça do Senhor e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Versículo 3 ainda. Por grande misericórdia Ele nos regenerou por meio, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somente o sacrifício remidor de Jesus e sua ressurreição nos permitiram esse novo nascimento. É o que eu acabei de dizer agora, já está explicado. E aí a gente vai então para o versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: agora, ele começa com agora. Eu gosto dessas mudanças, assim, esse plot twist, sabe? Agora, portanto, daqui a pouco vai ter o portanto. É agora, primeiro agora. Então ele fala assim: olha só, é o seguinte, vocês tiveram um novo nascimento, mas esse novo nascimento não foi por conta do que vocês fazem de bom, não. Esse nascimento foi somente por causa da grande misericórdia de Deus agindo sobre vocês. E isso aí, essa grande misericórdia e o novo nascimento foi através da ressurreição de Jesus na cruz. Interessante a gente até abrir um parênteses antes de eu continuar para o 4, que daqui a um tempo a gente vai estar comemorando a Páscoa. E a gente tem até que conversar sobre o assunto da Páscoa, mas eu gosto muito, e faz um pouco de tempo só que a gente começou a fazer uma comemoração de Páscoa um pouco mais detalhada, e a gente faz ou um musical ou uma encenação, algo desse tipo. A gente começou com esse costume tanto na Páscoa como no Natal, porque eu conversei com o Eric na época. Eu tenho a impressão de que a Páscoa e o Natal são datas importantes demais para a gente só comemorar uma noite ou um almoço de domingo e tá beleza. São datas principais do calendário cristão, e a gente precisa celebrá-la com mais detalhe, com mais entendimento do que de fato significa. E o Natal, cara, aquele clima de dezembro é super legal, né? O Natal e tal, Jesus, o Salvador do mundo vindo a nós, se tornando carne, se encarnando, né? Mas a Páscoa é de um peso, mas assim, peso, entenda no bom sentido. Cara, o Natal é legal porque veio Jesus ao mundo, nosso Salvador, se cumpriu, né, a promessa de Deus de que viria um Salvador. Mas a gente só está aqui hoje por conta do que aconteceu na Páscoa. Eu lembro que no primeiro musical que a gente fez da Páscoa, eu falei um pouco a respeito disso na introdução. A gente só pode comemorar a ressurreição se a gente passar pela morte antes. E às vezes a gente lê esse trecho falando assim, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Legal, mas antes foi a morte de Jesus. E saber o que aconteceu? De fato, a morte de Jesus, para que Ele pudesse de fato ressuscitar. Eu sempre costumo dizer isso: para a gente celebrar o domingo de Páscoa, a gente tem que passar pela sexta-feira da crucificação. Então é algo que, quando a gente lê que Deus nos transformou, nos deu um novo coração, um novo nascimento, pela grande misericórdia de Deus, através da ressurreição de Jesus, entende-se antes através da morte e da ressurreição de Jesus. Não foi um evento à toa, foi algo muito forte para que hoje nós tivéssemos um novo nascimento, tivéssemos aqui. Passando para o versículo 4. Agora, então, nós temos uma viva esperança. Depois de tudo isso que vocês entenderam sobre a grande misericórdia e a ressurreição de Jesus, dessa forma, com esse novo nascimento, nós temos então agora uma viva esperança. E na Bíblia, às vezes, quando a gente pode ler esse trecho de 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, ainda está no 3, ainda não está no 3, viva esperança, e já começa uma herança imperecível. Entre 3 e 4, você também pode passar batido. Mas a esperança na Bíblia, ela não quer dizer... eu falei isso no começo do ano também, sobre confiar em Deus se Deus quiser, né? Que a gente às vezes tem essa expressão de se Deus quiser, e vira mais se Deus quiser, vamos lá, vamos ter fé.
Não, precisa ser realmente com a mente e coração. Poxa, se Deus quiser, vai ser assim, vai ser assado. E a mesma coisa com esperança. Quando a gente fala que a gente tem uma viva esperança de um futuro glorioso, a viva esperança precisa ter significado. Não é simples assim, pô, vamos torcer, que seja glorioso mesmo. Eu não sei como vai ser. Não pode ser assim. Tem que ser uma esperança certa, uma esperança convicta. Eu sei o que está me aguardando naquele dia. Eu sei, eu tenho uma viva esperança, eu tenho uma expectativa confiante do que virá a acontecer. E na Bíblia ela tem esse sentido, ela não tem um sentido de esperança, de torcida, mas uma expectativa confiante na bênção futura. Porque essa bênção futura, ela não está simplesmente sendo falada por comunicação oral, ela está escrita através de fatos e promessas que ultrapassam séculos e milênios. Então é essa a nossa confiança. A Bíblia diz, a esperança bíblica traz a ideia de algo que já é certo, e aí é a nossa tensão. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a gente costuma falar nesse meio sobre a tensão do já e o ainda não. É o fato da gente ter uma viva esperança do que vai acontecer um dia, daquilo que vai acontecer, de Jesus nos buscar e nós vivemos em um lugar glorioso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse lugar. Mas o ainda não, da gente estar vivendo num mundo onde é avesso ao cristianismo, onde cada vez mais o mundo se torna avesso ao cristianismo. E o cristianismo tem sido tratado de forma muito hostil. E essa é a nossa dificuldade, manter a nossa viva esperança, já sabendo o que vai acontecer, mas ainda não acontecendo. A esperança bíblica traz a ideia de que de algo que já é certo, mas ainda não é visto nem experimentado por completo. Essa é a nossa tensão principal, e nós precisamos ter em mente que a glória futura será muito maior do que tudo que nós estamos experimentando aqui, e que um dia nós viveremos com completude, como Paulo fala lá, se eu não me engano, no final do capítulo 13 de Coríntios, que ele fala: agora eu vejo pela metade, agora eu vejo algo embaçado, mas um dia eu vou ver completamente, vou ver mais nitidamente. Vamos para frente, versículo 4. Uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora. Ele quer dizer, nos estudos que eu fiz durante essa semana, esse trecho quando o Eric me procurou durante essa semana para eu estar ministrando, eu resolvi falar desse texto, orei a respeito desse propósito, porque a primeira carta de Pedro eu já tive lendo desde o ano passado. Então, tipo assim, fui passando vários trechinhos, sabe, durante um tempo mais assim. E durante esses estudos eu percebi que, tipo assim, pela leitura, falando que essa viva esperança, depois ela dá um sinônimo de herança imperecível, daqui a pouco vai falar sobre uma salvação, e tudo está falando da mesma coisa, com vários nomes diferentes. Então essa viva esperança, essa herança imperecível que ele está falando que a gente deve esperar, tem vários adjetivos aqui, a gente vai falar de forma breve. Imperecível, e eu escrevi aqui, o que é imperecível ou não perecível? É uma coisa que não estraga. Sabe aquela coisa que não tem uma data de validade? É isso aí. A gente tem uma herança que a gente pode ficar despreocupado, que ela não estraga. De repente você está aí tipo ansioso, ai meu Deus do céu, não vem logo essa salvação, será que não está estragando? Passando da data de validade? Não, ela não estraga, ela não tem data de validade, ela não cria mofo, ela está lá guardada para a gente. Segundo ponto, ela não muda. E aí, olha só que interessante, eu vou repetir. É uma outra anotação que eu fiz, é porque fala assim, ela está dizendo que ela não muda. E a gente, na nossa vida, a gente pensa o seguinte: se ainda bem que ela está guardada com o Senhor para ser ministrada a nós em algum dia, porque se tivesse nas nossas situações aqui hoje, vamos trazer para a nossa realidade, né, algo, vamos dizer assim, físico, a gente fica muito preocupado, porque a gente não sabe se é algo que pode ser perdido.
E o que eu quero dizer é que, tipo assim, a herança é imperecível. E aí fala que ela não muda. Não é algo que, tipo assim, como se fosse uma herança em dinheiro, que você fica preocupado se de repente não vai cair na mão do governo, vai descontar imposto, vai... Não, ela não muda. Ela está segura em algum lugar que a gente não precisa ter preocupação. Outra coisa, não se deteriora. Jesus nos orientou lá no Sermão do Monte que nós deveríamos juntar tesouros, nós deveríamos nos preocupar e juntar esses tesouros, essas heranças no céu, que é onde as traças, a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Então essa graça, essa herança que um dia nós vamos alcançar, você pode ficar despreocupada, porque ela não é perecível, ela não muda, ela não tem risco de alguém confiscar, ela não se deteriora, ela não pode ser acessada por traças, por ladrões que roubam. Ela está bem guardada e protegida no céu, que é o próximo ponto, guardada para vocês no céu. E dentro desse guardada para vocês no céu, ele fala o seguinte, a minha anotação: se ela não estivesse na mão de Deus, então estaria exposta a perigos sem fim. Se estivesse nesse mundo, como poderíamos considerá-la segura em meio a tantas transformações? O nosso mundo muda o tempo todo. E se a nossa herança, se o nosso prêmio tivesse somente guardado nesse mundo, a gente não poderia ficar tão tranquilo assim, porque as coisas mudam o tempo todo. Mas a gente pode ter a certeza de que a nossa herança, o nosso bem mais precioso, a nossa salvação, ela está guardada com Deus no céu, protegida, fora de qualquer deterioração ou algo que as pessoas podem roubar ou acessar. E aí no versículo 5 então vai dizer o seguinte: por meio da fé de vocês, Deus o protege com o seu poder. E aí você pode fazer a confrontação. No versículo 4 fala que a nossa herança imperecível, não muda, não se deteriora, que ela está guardada no céu para vocês. E aí você fica, opa, graças a Deus, a minha herança está guardada no céu, está protegida. E aí você pode começar a pensar, poxa, mas e eu? Será que eu estou guardado? E se minha herança ficar lá e acontecer alguma coisa comigo? E aí o versículo 5 vem respondendo isso: por meio da fé que vocês têm, Deus o protege com o seu poder. E a pergunta é o seguinte: de que adiantaria se a nossa salvação estivesse segura no céu, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, sendo arremessados de um lado para o outro, como no mar turbulento? O comentarista diz a respeito disso. E aí Deus ele nos responde nessa questão através do que Pedro nos escreve. Olha, vocês podem ficar despreocupados, a herança de vocês está guardada no céu pelo Senhor. Mas tem mais, Deus protege a vocês também. É como se nessa jornada que a gente faz aqui na terra, durante a nossa vida, Deus ele estivesse nos escoltando, para que nós pudéssemos um dia chegar e acessar essa salvação, essa herança imperecível que tem sido guardada e protegida para nós no céu. Então, além da nossa herança ser protegida e guardada no céu para nós, a Bíblia diz, Pedro nos garante que nós também estamos sendo protegidos e guardados por Ele, para que quando ela estiver pronta para ser revelada, nós estejamos bem guardados. Tudo bem até aqui? Amém. Versículo 5 ainda: por meio da fé de vocês, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. E aí, uma outra ansiedade que pode vir ao nosso coração é aquela primeira, né? Poxa, será que a minha herança, a minha salvação está bem guardada? Será que ela não está correndo nenhum risco? Ou uma segunda preocupação: poxa, será que eu vou estar bem protegido para alcançá-la? E a terceira preocupação: poxa, mas será que essa salvação aí já está pronta?
Será que de repente não está demorando a nossa salvação chegar, porque está em preparação de pedido? Sabe quando você faz um pedido, aí fica lá, pedido em preparação. A nossa ansiedade, né, para chegar logo o nosso pedido pelo iFood. Pedido em preparação. Poxa, será que meu pedido está em preparação? Ou será que minha compra está em separação? Ainda vai chegar no Cajamar para ser enviado para cá? Todo aquele... Não, a Bíblia nos garante que a salvação está pronta. Ela não tem mais o que fazer, ela já é perfeita. Ela já está pronta, guardada para o céu. Poxa, mas então o que mais falta? E aí fala, ela está pronta para ser revelada, somente revelada nos últimos tempos. Essa bênção, essa herança, essa salvação, ela está guardada no céu. A Bíblia nos garante que Deus também nos protege para alcançarmos essa salvação um dia, e nos garante que ela já está pronta, apenas esperando para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6, minha voz está indo embora, né? Versículo 6. E aí vem aquele outro plot. Portanto, então começou lá com a graça, a grande misericórdia de Deus, que resgatou vocês, trouxe um novo nascimento através da ressurreição de Jesus. Para quê? Para dar para vocês uma viva esperança, uma herança imperecível, guardada nos céus. Deus vai proteger vocês. Essa herança já está pronta, só está esperando para ser revelada nos últimos dias. Portanto, durante esse tempo, alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. E aí vem talvez a parte mais difícil desse texto. Ainda que agora, por algum tempo, ele vai completar, né? Vocês precisem suportar muitas provações, mas vamos nos deter por enquanto no alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo. Eu não sei como que está sendo, como que é, né? Se você parar para pensar sobre a sua vida e todas as dificuldades, as provações que você enfrenta no seu dia a dia. Eu falo isso porque existem pessoas, tem gente que vive mais algumas dificuldades. Todo mundo tem seus problemas, ok? Estamos combinados. Mas existem pessoas que sofrem de algumas dificuldades, de algumas provações, outras pessoas com outras, mas não são tão afetadas por isso, e ok, a vida vai caminhando. Mas quando a gente lê esse por algum tempo, Pedro escrevendo, às vezes pode nos dar a sensação, quando você fala assim, olha, por quanto tempo você trabalhou hoje? Por algum tempo. Ok, você trabalhou naquele dia, por algum tempo. Foram o quê? Algumas horas? Alguns minutos? Então pra gente, essa expressão por algum tempo, às vezes pode dar, não quero desanimar vocês, tá? Às vezes pode dar a sensação de brevidade, sabe? Ainda que agora, por algum tempo, vocês tenham que enfrentar todo tipo de provações. E essa brevidade, entendam a brevidade, para algumas pessoas ela pode significar o tempo de vida. Durante toda a nossa vida, nós vamos precisar enfrentar provações. De repente você vai falar assim, nossa, não vejo a hora de dar uma acalmada na situação. Calma, vai acalmar. Mas durante a nossa vida é necessário que a gente passe por provações. De repente mais intensas, tipo um terremoto, e de vez em quando mais tranquilas, como uma marola, sabe? Mas as provações, ela vem na nossa vida. E por que eu quero dizer sobre essa brevidade? Por mais que você tenha que sofrer provações e dificuldades durante toda a sua vida, elas voltem e apareçam em determinado momento, tenha certeza de que a sua vida, ela é muito breve, vai ser uma brevidade diante do que aquilo que a gente ainda tem para experimentar em toda a eternidade. Então, por mais que você esteja passando por provações, dificuldades nessa época, nesses dias, entenda que
todo esse tempo que nós temos de provação nessa terra é muito breve, diante de tudo que está sendo prometido. Deus, Ele nos promete que lá na eternidade, no capítulo 21 de Apocalipse, Ele vai dizer que lá na eternidade todas essas provações cessarão. E o próprio Deus dizendo que lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. E aí, se você for no capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, Deus falando, Ele fala assim: Deus enxugará cada lágrima, toda lágrima dos olhos daquelas pessoas. Então tudo que a gente tiver que enfrentar aqui, toda dor, toda lágrima, toda tristeza que você tiver que enfrentar no tempo breve de vida que nós estamos vivendo aqui, saiba que realmente é um tempo breve. Saiba que realmente é por algum tempo. Nada que se compara a uma eternidade vivendo de forma gloriosa ao lado do Senhor. Amém? E aí então, durante esse tempo estudando esse texto, eu me lembrei também da nossa brevidade, né, da nossa vida e as provações que a gente enfrenta. O capítulo, eu coloquei aqui primeiro, mas é 2 Coríntios capítulo 4, aquele texto conhecido que a gente fala, dizendo, Paulo falando para os coríntios: olha, a sua leve e momentânea tribulação, olha só, tudo que você está sofrendo, tudo que você está enfrentando é muito leve e momentâneo, independente da intensidade que está sendo. Pense que é leve e momentâneo diante da graça que nós vamos encontrar, da produção para nós de um eterno peso de glória acima de toda comparação que acontecerá na eternidade. E aí também, dentro desse mesmo ponto, a gente pode se tranquilizar no meio de tantas aflições e dificuldades, porque o próprio Jesus, no capítulo 16 de João, ele nos deixou claro que, olha, no mundo vocês vão sofrer dificuldades, vão passar por aflições, mas mantenha o ânimo, respira fundo, que um dia tudo isso estará vencido para todos sempre. Amém? E aí então, portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, independente desse tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E é mais ou menos esse entendimento. Para a gente muitas vezes é muito difícil você ter esse entendimento de que no momento que você está passando por alguma provação, você tem que considerar motivo de grande alegria, porque ela está trabalhando o seu caráter. É algo muito difícil. Um acontecimento que aconteceu comigo, com a gente lá em casa recentemente, e criou uma tensão muito grande, foi um momento de provação, um momento de dificuldade. Acho que a maioria de vocês lembram que no final do ano passado, começo desse ano, eu fiquei internado por alguns dias. Eu tive uma desidratação por conta de alguma virose, alguma coisa assim, e tudo desencadeou, né? Foi acontecendo uma coisa depois da outra. Eu tive essa desidratação, e aí de tanto que eu desidratei, o meu rim sentiu. Eu precisei ser internado aqui em Cruzeiro. E aí aqui em Cruzeiro eles fizeram alguns exames, alguma tomografia. Eu fiquei durante uma semana mais ou menos. Voltei para casa, continuei me sentindo meio mal. E aí um dia eu tinha viajado com a Fernanda e com as crianças para São Paulo, para a gente dar uma passeada. E nesses dias em São Paulo eu comecei a passar mal de novo, pela mesma coisa, pela mesma desidratação, e era o rim que estava sentindo novamente. E aí eu fui então internado no hospital em São Paulo, que eu já tenho um acompanhamento, que eu fui transplantado lá. E aí eles deram prosseguimento, fizeram alguns exames e tal, e ok, tudo fluiu bem, graças a Deus. Descobriram o problema, corrigiram, meu rim se recuperou, e eu voltei para casa, mais ou menos no dia, acho que 5 de janeiro, 6 de janeiro, não me lembro bem, 8 de janeiro, não me lembro.
E aí já tinha uma consulta marcada para o próximo dia 17 de janeiro, que era uma data de retorno. Não era assim, vamos lá para isso. Era uma data já de retorno. Quando chegou no dia 17 de janeiro e a gente foi nessa consulta, naquela conversa normal assim de médico e tal, eles perceberam que no meu exame de sangue estava o rim um pouquinho mais ruim de novo. Então falou assim, vamos passar um soro na sua veia, beleza. E essa tomografia que você fez aqui, vamos refazer ela, porque tipo assim, foi só da parte baixa do abdômen, vamos passar a parte do tórax, sei lá. No mesmo dia, me mandaram para outra unidade, que é lá no Morumbi. Eu fiz o exame e viemos embora. Voltar uma semana depois, no dia 24 de janeiro. Quando a gente chegou nesse 24 de janeiro, eu fiz uma tomografia normal, como eu costumo fazer. A gente foi tipo, meio que surpreendido e algo que gerou bastante espanto na gente, assim, porque nessa tomografia tinham aparecido 2 nódulos no meu pulmão. Eu acho que é desse lado, se eu não me engano. Tinham aparecido 2 nódulos no meu pulmão. E o grande medo é porque também eu não sei quem me acompanhou das outras internações. Depois do meu transplante eu precisei tirar o meu apêndice, não por conta de um apendicite, mas eles viram que o meu apêndice estava um pouco diferente do que é um apêndice normal. Então marcaram uma cirurgia um dia em 2023 para retirar esse apêndice. E a maioria de vocês sabe que essa cirurgia deu errado, causou um monte de problema, eu quase morri. Mas o fato é que o apêndice que foi tirado, levaram para análise, para amostra. E de fato tinha vindo um começo de neoplasia, um começo de um câncer na ponta do apêndice. E beleza, falaram assim, cara, beleza, tiramos, ainda bem, Marcos. Pô, tiramos esse apêndice antes de qualquer problema, e legal. E aí com essa tomografia com 2 nódulos, a questão deles era assim, e aí, tá aparecendo esses nódulos no pulmão ou pode ser do apêndice que a gente tirou? E aí começou a ficar um negócio assim, pra eles muito, assim, tipo, cara, parece que é sério, será que não? Pra gente também. Então a gente voltou e a gente passou uma semana, eu fiz alguns exames, precisei fazer uma biópsia no pulmão. E durante aquela semana de resultado, foi muito angustiante, porque eu estava falando para o Glauco e para o Pedro, eles sabiam dessa história, assim, eu tinha contado para eles quando eu fui fazer a biópsia. Então naquela semana foi muito angustiante, porque os outros exames que eles tinham feito, se era um fungo, se era tuberculose, se era isso, se era aquilo outro, vinha tudo negativo, e eu falei assim, meu Deus do céu. E aí aquele exame não saía, a consulta era na sexta-feira, na quinta-feira não saía. E aí a gente começa a ficar desesperado. Eu confesso pra você que a gente começa a perder um pouco da, sabe assim, da órbita, tipo assim, meu Deus do céu, será que eu tenho que... Eu falava pra Fernanda, acho que às vezes eu tô ficando um pouco mais pessimista, sabe assim? E eu lembro que uma conversa que a gente teve, e é uma coisa que às vezes a gente não pode cair nessa questão, é da gente perguntar, mas por que será que acontecem essas coisas? E daqui a pouco a gente vai passar por alguns cenários que eu falo a respeito disso. Às vezes a gente pode cair naquela tentação de falar assim, mas por que tudo acontece, né, cara, comigo? E tipo assim, um dos médicos falou isso, que na reunião deles entre os médicos, falou assim, poxa vida, mas parece que tudo acontece com ele, cara, vai acontecer isso aí agora de novo. E aí, às vezes a gente caminhando, a gente estava dirigindo, e a gente conversando, mas por que será que acontece isso, né, então... E aí eu fui falando e a gente concordando, mas nem sempre é fácil a gente falar a respeito disso e concordar. Mas quando acontecem situações desse tipo que fogem do nosso controle, até as que estão no nosso controle, a gente tem que entender que a soberania de Deus é que rege todas as coisas, independente de qualquer coisa, independente dos resultados, dos diagnósticos, de situações que aconteçam em que a gente nem sabe porquê. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa liberação de reféns no Israel, do Hamas. Eu fiquei muito movido esses dias com a liberação das crianças mortas, porque uma delas era da idade dos meus filhos. E cara, numa situação dessa você tem que confiar na soberania de Deus. Por que aconteceu isso com essas crianças? Somente a soberania de Deus pode fazer, e a soberania de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. E para concluir a história, a gente voltou em São Paulo na semana passada.
E o médico, ele também estava muito feliz e falando pra gente que ele ia compartilhar com os médicos depois, porque o cara que fez a biópsia, ele pegou o nódulo em cheio, pegou no meio do nódulo e não tem nada no nódulo. É um nódulo que não dá para saber o que é. Eu vou fazer uma tomografia dentro de uns 2 meses mais ou menos para avaliar se o nódulo está normal, não cresceu nem nada, mas ele não sabe dizer o que é uma bolinha, tem uma bolinha ali, beleza, não me atrapalha em nada. E ele falou a respeito disso. Ele falou assim: cara, eu já estava muito apreensivo com essa situação. A equipe nossa dos médicos já acompanha você há um tempão, cara. Tava todo mundo apreensivo, porque, poxa, não é possível que vai acontecer alguma coisa com você, que tanta coisa já aconteceu. E aí ele até brincou, ele falou assim: cara, vai comemorar hoje, cara, porque hoje tinha muito para dar errado. Tinha muito para dar errado, mas graças a Deus, né? A gente pensando assim, graças a Deus a gente voltou lá muito feliz e com uma resposta muito positiva. Então, por algum tempo a gente tem que passar por muitas provações. E um outro ponto importante que eu gostaria de levantar com vocês é que essas provações, de repente, nesse grau ou em diversos outros pontos, elas são inerentes a qualquer pessoa. O que a gente precisa combater são os extremos. Um dos extremos é o seguinte: a pessoa que se chega a Jesus e acha que os problemas dela se resolveram, nunca mais vai acontecer nada, não vou ter mais doença, o desemprego não vai chegar para mim. Não, os problemas acontecem, são inerentes a qualquer pessoa. Então, independente do que você esteja vivendo, saiba que isso é normal, são provações que a gente precisa. O outro extremo é aquela pessoa assim que já se acostumou, que passa por qualquer provação mesmo, que é inerente a qualquer pessoa, e fala assim, esse pensamento que a gente às vezes conversou: poxa, mas será que tudo acontece comigo? Aquela sensação de vitimismo. Não, as provações, elas acontecem com todas as pessoas, elas são inerentes a qualquer pessoa, e nós precisamos ter isso bem centrado. A gente não vai ter ausência de problemas, mas a gente tem que saber que a gente não é a pior pessoa do mundo que recebe todas as punições, não. E um terceiro pensamento que me veio através desses estudos, tinha um comentário dizendo a respeito disso, eu nunca tinha parado para pensar. A gente não pode passar pela nossa cabeça que as nossas provações, de repente, pode ser que aquela salvação que está garantida para mim lá, Deus, ele está tipo assim, meio que me fazendo pagar por ela. Não, cara, isso não existe. A salvação já está paga. A salvação já está garantida. Jesus pagou pela nossa salvação. Então os problemas que você passa são inerentes à nossa vida de ser humano. Você não está pagando nada pela sua salvação. Ela já foi garantida por Jesus na cruz. E qualquer outro lugar que você ouça falar que você está passando por problema, por isso, por aquilo outro, porque você foi salvo, não é cristianismo, não é evangelho. O evangelho é somente Jesus. A salvação é por meio de Jesus e mais nada. Só Ele é suficiente para nos salvar. Versículo 7, para a gente concluir. As provações mostrarão a sua fé, que a sua fé é autêntica. No versículo 7 diz o seguinte: que as provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que o Senhor Jesus foi revelado. E aí o que acontece? Essa provação, essas dificuldades que a gente enfrenta, elas estão provando que a nossa fé é autêntica. O Glauco, na semana passada, ele falando um texto sobre Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, e o Paulo, ele escreveu para Timóteo o seguinte, a respeito dessa fé autêntica. Ele fala assim: Timóteo, eu lembro da sua fé, ela é autêntica. Ele escreveu assim, ela não é fingida, não é uma fé fingida, ela é uma fé autêntica, provada testada pelas provações. Paulo, de repente, ele conhecia muito bem uma fé autêntica, porque ele foi necessário autentificar a sua fé. De que forma? Passando por muitas provações. E por meio das provações que ele passava, das dificuldades que ele passava, ele fala assim: eu conheço aquela fé ali, aquela fé autêntica, porque passa provações como eu e segue firme. E aí então a gente tem a conclusão: como o fogo prova e purifica o ouro,
assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que o Senhor Jesus for revelado. E nessa questão da sua fé estar sendo experimentada, esses dias a gente estava conversando, eu e o Lucas, sobre ministério, sobre música, e eu estava falando para eles a respeito de hinos, né, que a gente pretende, com o tempo, ir trabalhando para que a gente tenha um balanceamento das nossas músicas. A gente canta músicas aqui que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que estão tocando no Spotify, então as músicas conhecidas. A gente toca bastante dessas músicas, mas a gente vai tentar fazer um balanceamento. Por exemplo, hoje a gente trouxe a primeira música, Meu Prazer, que é uma música mais antiga. Sabe, daquelas pessoas que conhecem aquela música, Meu prazer é te louvar. É uma música antiga. E eu falei pro Lucas também que, tipo assim, às vezes a importância da gente ir colocando hinos que a igreja cantava tradicionalmente, hinos que a gente que sustentam a nossa fé. E eu estava compartilhando para ele a história. Não sei se vocês conhecem, eu acho que eu já contei essa história, não sei. Muitas vezes a gente canta esse hino, Sou Feliz. Sabe aquele hino que a gente canta? Sou feliz com Jesus, sou feliz. E beleza, a gente canta ele e canta as estrofes, a gente não lembra direito, a gente faz a leitura ali das estrofes e beleza. Mas a história desse hino é muito forte, impactante. É uma fé sendo experimentada. A história desse hino conta que, na verdade, a primeira coisa que me chama muita atenção é porque a gente traduziu ela, né? A igreja brasileira traduziu ela como Sou Feliz. E na realidade, no inglês, ela quer dizer assim, tá tudo bem, sabe? Tipo assim, contido, sabe? Tá tudo bem com a minha alma. Ou tipo assim, vai ficar tudo bem. E aí ela, na primeira estrofe, ela fala assim, olha, se a paz mais doce eu puder desfrutar, ou então a dor mais forte eu tiver que sofrer, apesar de qualquer situação dessa, eu confio que a minha alma vai ficar bem. É mais ou menos isso que ela quer dizer. E o contexto dela é o seguinte, vai devagarzinho. O contexto dela é o seguinte, ela foi escrita por um americano. Esse americano já tinha tido outros problemas. Conta-se que ele era um advogado de sucesso e ele tinha perdido muita coisa do patrimônio dele com o incêndio que teve nos Estados Unidos. E beleza, foi uma desgraça, ok. E aí então ele decide fazer uma viagem com a sua esposa e com as suas filhas para a Inglaterra. E aí, por conta dos negócios dele, ele decide que a esposa e as filhas iriam um pouco antes e ele ficaria alguns dias para ir depois. E aí é um evento da história, é o principal naufrágio que se tem conhecimento. Antes do naufrágio do Titanic, esse navio com a esposa e com as filhas deles naufragou no caminho dos Estados Unidos para a Inglaterra. E aí teve a notícia de que o navio naufragou e ele só ficou sabendo da sobrevivência da esposa através de um telegrama que diz para ele, salva sozinha. E aí então, dentro de alguns dias, ele saindo dos Estados Unidos, indo para a Inglaterra encontrar com a sua esposa, ele expressa isso naquela viagem de navio, dizendo, olha Deus, se a dor mais doce eu puder desfrutar e experimentar, que bom. Se for uma dor muito forte, se a paz mais doce eu puder experimentar, ou se uma dor muito forte eu tiver que sofrer, que o Senhor possa trabalhar no meu coração e que eu saiba que, apesar de tudo, a minha alma vai ficar bem. Então ela diz isso, tá tudo bem com a minha alma, tá tudo bem com o meu espírito, eu sou feliz em Jesus, independente de qualquer situação, provação que eu tiver que passar, sabendo que ao final do versículo dizendo que a nossa fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o ouro, e isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Por isso eu gostaria que você abaixasse os seus olhos, fechasse os seus olhos.
Começa a falar com o Senhor, a orar a respeito do que Deus falou com você nessa noite. Tenta se lembrar de que tenha muita consciência de que hoje você tem um novo espírito, um novo coração, foi somente por conta da grande misericórdia de Deus na sua vida e nenhum mérito seu. Lembre-se também que no decorrer da nossa vida nós precisamos enfrentar diversos tipos de dificuldades e provações, mas é por algum tempo. E que a Bíblia nos garante de que há uma viva esperança no nosso coração, de que um dia nós vamos encontrar e desfrutar de uma herança que não tem como ser perdida, imperecível, que não muda, não se deteriora, e que um dia nós desfrutaremos dessa salvação e que tudo isso resultará em louvor, glória e honra para o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero, ainda com você de olho fechado, eu quero aproveitar esse momento para, se você acredita, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você está aqui nessa noite, e como eu falei no início, Deus, Ele por grande misericórdia transformou o nosso coração, nos tornou umas novas pessoas. Se você sente que o Espírito Santo de Deus nessa noite está te conduzindo a um novo nascimento, através da grande misericórdia de Deus, eu te peço que você possa simplesmente colocar a sua mão no seu coração e que você ore assim comigo. Santo Espírito de Deus, nessa noite eu estou aqui, peço que você faça morada no meu coração, que a cada dia o Senhor possa trazer um novo nascimento, uma nova vida dentro de mim. Eu aceito nessa noite o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Nessa noite eu quero declarar que o meu coração é do Senhor Jesus Cristo, que eu aceito a grande misericórdia de Deus que alcançou a minha vida. Eu quero declarar que apesar das dificuldades que eu possa vir a enfrentar, que a minha fé está bem fundamentada, experimentada, e que um dia tudo isso resultará em glória e honra e louvor para o Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.